Após o término do casamento ou união estável, os tutores já recorrem ao direito de família para saber quem fica com o animal de estimação, por exemplo. As decisões podem envolver a guarda compartilhada e até pensão alimentícia. A advogada explica que o número de casos envolvendo guarda compartilhada e auxílio financeiro para pets depois da separação do casal tem aumentado. E hoje a gente percebe que não há também tanta resistência para que esses processos tramitem na vara de família, porque antigamente se chegava numa vara comum. Hoje juízes já entendem que pelos animais fazerem parte do núcleo familiar e ser visto e reconhecido como um integrante, né, daquela família, aquele processo ele tem que tramitar em uma vara de família. Então, chegando na vara de família, a gente percebe que a aplicação que é dada no Código Civil para casos envolvendo seres humanos também, né, respeitando suas particularidades, é destinado para os animais. Daniele Ferreira destaca o caso judicial de auxílio financeiro do Rio de Janeiro, que ganhou repercussão nacional como um precedente importante. E recentemente tivemos uma decisão no Rio de Janeiro, né, onde um casal, após a separação, a moça pleiteou um auxílio financeiro e aí a gente percebeu que pelos meios de comunicação foi dado o nome de pensão alimentícia. Eles tinham 5 cachorros e um gato, então foi fixado pelo juiz, né, o valor de R$150 para cada animal, para que ele pudesse custear as despesas de alimentação, medicação com esses animais. Então a gente percebe que uma decisão como essa abre, sabe, uma porta para que o judiciário brasileiro possa decidir com mais clareza sobre esses casos que têm chegado. Percebe que essa decisão ela foi um paradigma porque ela abriu essa possibilidade no judiciário brasileiro para quê? Em situações nas quais um casal adquiriu animais, na constância do relacionamento, aquele animal criou afeto com os donos, e na separação deles, não ter um tipo de suporte financeiro soa como algo injusto, né? Porque a gente precisa entender o seguinte, quando a gente está junto, que pega um cachorro, que pega um gato, ele está fazendo parte daquela família. Se um dos dois opta por acabar o relacionamento, a gente precisa entender que fica aquela obrigação. A obrigação de ajudar nas despesas dos animais. Então, assim, são casos que a gente tem começado a perceber e eu acho que a sensibilidade do judiciário brasileiro tem sido muito importante, sabe? Para definir questões que antigamente a gente só via com relação aos seres humanos e agora a gente vê com relação aos animais. Por conta da falta de uma legislação específica, cada caso vem sendo avaliado isoladamente. E a regra hoje é a guarda compartilhada para os casos envolvendo os seres humanos e isso não é diferente para a questão dos animais. Porque a gente precisa entender o seguinte, o animal quando ele vive com um casal, o afeto ele é mútuo. Né? Então, o animal tem um afeto pelo dono, o dono tem pelo animal e a gente percebe que essa relação, quando ela chega no judiciário, o juiz tem que preservar, né, essa relação que foi mantida. Então, separar, não permitir a convivência é algo que a gente já entende que não é razoável, né, para os dias de hoje. Tanto a guarda quanto a pensão, elas precisam ser avaliadas independentemente se o convívio com o pet começou antes ou durante o relacionamento. Quando esse animal ele é anterior ao relacionamento, a gente entende o seguinte, é preciso se analisar o afeto, né? A questão de se entender que o animal é meu porque eu já tinha antes de conhecer aquele parceiro, não exclui a possibilidade daquele animal criar um afeto com aquela pessoa. Então eu não posso criar uma limitação por conta de que foi antes do relacionamento, mas não observando que existe um fator essencial, que seria a questão de que aquele animal pode ter desenvolvido uma relação, né, de amor, de carinho com aquela pessoa e vice-versa. Então tolher, impedir que de repente um direito de visita, eu não estou nem colocando a questão da guarda compartilhada, mas pelo menos o direito de visita não seja concedido para aquela pessoa, não é uma situação que a gente perceba como razoável, porque de certa forma o animal ele também teria, vamos dizer assim, ele seria prejudicado, né, com esse afastamento. Então você já sabe, em caso de divórcio, quando a família tem animais de estimação, o ideal mesmo é fazer prevalecer o bom senso. A orientação que a gente dá é como se você fosse constituir uma família.
No momento que eu vou constituir uma família, que eu tenho um filho, eu tenho que ter em mente que aquela criança, aquele animal, ela vai precisar ter suas necessidades atendidas. E não é porque eu simplesmente me deixei do parceiro que ele tem a obrigação de sozinho custear essas despesas. Então é preciso que se entenda que adotar um animal é muita responsabilidade. É preciso que se entenda isso. Você sabia que existe veterinário de peixes? Pois é. Assim como os cães, os gatos, as aves, os roedores, esses lindos nadadores também estão sujeitos a doenças e podem precisar da ajuda de um especialista. Já pensou em como seria esse atendimento? A veterinária Rafaele Monteiro diz que essa é uma dúvida bem comum. Na verdade, já muda um pouco quando a gente se pergunta como que a gente vai atender, né? Se o peixe vem até nós ou se a gente vai até o peixe. Geralmente, a gente costuma ir até o peixe, porque não é só avaliar o animal em si, né? A gente tem que avaliar todo o ambiente que ele está vivendo. Se tem outros animais, como está a água, tem uma série de fatores que envolvem. E claro, a maior atenção deve ser com a água. Tudo está relacionado à água, né? Assim como os animais terrestres necessitam do ar para viver, os peixes necessitam da água. Então, todo o metabolismo, né, do animal está relacionado à água. Tudo que pode envolver a água vai acabar acarretando consequências para os animais. A comida que a gente fornece para o animal, ela acaba deixando suja a água do aquário, né? Há um excesso de matéria orgânica, né? Além dos restos de alimentação, tem o que o animal excreta, né, fezes, urina, etc. Então, deixa aquela água ruim, né? Então, isso vai causar uma série de doenças nesses animais, né? Cuidado também com a alimentação. As rações em potinhos fechados, em lojas especializadas, né? As rações, elas devem ser de acordo com o hábito alimentar do animal, né? Tem que respeitar o hábito, a biologia do animal. É um animal herbívoro, é um animal carnívoro, é um animal onívoro, é um animal que se alimenta na superfície do aquário, é um animal que está no meio ou é um animal que fica no fundo. Então, tudo isso vai interferir também. Sobre doenças, algumas são mais comuns em peixes específicos de aquário. Aqueles peixes que são mantidos em aquários, a gente tem doenças que são que afetam os animais por bactérias, por fungos, por parasitas e por vírus também. É mais raro, mas também acontece. A gente tem o peixe disco, que ele é bastante criado, né? E ele tem uma doença bem específica, que é a doença do buraco da cabeça, que a gente chama, que é uma doença causada por um protozoário e também por bactérias. Ela causa ferimentos mesmo na cabeça dos animais, fica realmente parecendo um buraco. Então é isso que dá o nome à doença. E um alerta, tenha cuidado ao colocar novos peixes no aquário. Geralmente o que a gente também pode fazer é uma quarentena. Então os animais recém-chegados, eles ficam num aquário separado dos animais que já convivem naquele ambiente, né, por um tempo até se adaptarem. E eles são introduzidos de forma lentamente, né, para que tanto ele se adapte, quanto os animais que já vivem naquele ambiente se adaptem com um novo membro. Vamos a algumas dúvidas? Peixe toma vacina? Existe uma vacina específica que ela tem sido mais utilizada nas tilápias, né, na verdade. É uma vacina teoricamente nova no Brasil, ela não é tão utilizada, vamos dizer assim. Dizem que ela reduz em média 40% da mortalidade dos animais. Como é feito o tratamento de um peixe doente? A curto prazo, quando você utiliza uma dose maior, né, e a medicação ela fica agindo ali no animal, dentro da água, por cerca de algumas horas. Mas a gente também tem opções injetáveis, que é o caso da aplicação intramuscular, né, com uso de seringa, agulha, como faz em cães e gatos, por exemplo. A gente usa a musculatura da região dorsal do peixe, próxima à nadadeira dorsal, e faz uma aplicação do medicamento. E tem também medicações via oral. E acredite, peixes também passam por cirurgias. A gente utiliza anestésico, a gente anestesia o animal, a gente retira tumores, a gente faz isoftalmia, retirada do globo ocular, né? Então tem várias coisas em peixes que a maioria da população desconhece. Bom, mas não precisa se desesperar. Alguns sinais podem te ajudar a identificar que algo não vai bem com o seu amigo nadador.
Da alimentação, ele diz muito sobre o estado do animal, né? Os animais que disputam naquele momento, às vezes o animal que se esconde na hora da alimentação, já mostra que ele está com um comportamento diferente, né? Então, diminuição do apetite, nados irregulares, né? Às vezes o animal, ele nada de cabeça para baixo ou lateraliza, né? Ou se bate em alguma estrutura dentro do aquário. Tem uma série de sinais que podem nos mostrar que o animal está doente. Pronto! Você cria peixe? Então fica ligado nos cuidados básicos. O aquário ele deve ser montado de acordo com o hábito do animal. Então, se você tem animais que são de toca, tem que fornecer toca nesse aquário. Né? Se preocupar também com a alimentação, buscar alimentos nutritivos. Né, se preocupar com a quantidade de alimentação que você vai fornecer para o animal. Né, a qualidade da água ela é de extrema importância, então ter um sistema de filtragem apropriado, fazer a limpeza todos os dias, né, trocar a água sempre que necessário e procurar sempre um veterinário especializado, né, para poder tratar do seu animalzinho. Depois do intervalo, simples assim. Você pode ajudar na causa animal separando o seu lixo em casa. E o Canal Pet volta já para te dizer como.